sobreviventes em livros, sejam muito bem-vindos. Aqueles que já são inscritos aqui no canal, que acompanham os nossos vídeos, e vocês que chegam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Há muitas semanas atrás, eu entrei no meu mensageiro, no meu aplicativo de mensagens, e vi que o escritor, poeta, artista plástico, musicista, meu ex-professor de inglês e amigo pessoal da minha família, o ex-adido cultural polonês Tomasz Olszewski, de 91 anos de idade e uma incrível lucidez, havia enviado-me uma sugestão sobre um dos maiores e mais importantes poetas poloneses contemporâneos, com livros publicados na Europa e também no Brasil. Agora vem em polonês, o nome dele, Eugeniusz Kaczyński. Vou falar Eugeniusz Dick ou somente Eugeniusz em determinados momentos, ou Dick, porque polonês, cujos nome e a obra, eu confesso, não conhecia a obra, não conhecia o poeta. Então o que eu fiz? Dediquei-me a pesquisá-lo para conhecer sua biografia, o momento em que ele vive, sua obra literária, seu estilo, sua linguagem, suas abordagens temáticas e as suas influências ao longo de sua carreira. E a surpresa não poderia ter sido melhor. Como um daqueles presentes de Natal, eu acabara de ganhar um grande presente legado que meu querido e admirado professor Olszewski proporcionou-me para ilustrar meu conhecimento. E é importante, quando a gente não conhece algo, eu particularmente vou pesquisar, eu vou aprender. A sede pelo conhecimento me motiva. Então, eu trago para vocês aqui, pois eu sou muito grato ao meu ex-professor por ter me apresentado um poeta de elevado quilate, que agora sou eu quem o apresenta a vocês. Então vamos começar o nosso dedinho de prosa sobre este importante poeta polonês de origem ucraniana, Eugeniusz Kaczyński, cujo estilo único de sua poesia é distinto por um tom melancólico, não apenas seu, mas de todos os poloneses, muito em razão da opressão imposta pelo regime ditatorial da União Soviética à Polônia, como um país satélite da Cortina de Ferro, para alinhavar com impressionante lirismo, sensibilidade única e uma delicadeza petalar, retalhos temas como identidade, doença, memória, loucura e marginalização, por vezes em sua própria pátria, vividos. Sobreviventes, como eu lhes havia falado há pouco tempo, por umas boas semanas dediquei-me à pesquisa sobre Eugeniusz Dick e sua obra, e apurei que ele é realmente um dos maiores poetas contemporâneos da Polônia, em cujos versos o bardo polonês emprega estruturas formais tradicionais combinadas com um estilo fragmentado e inovador, muito exclusivo dele. O estilo da costura de sua poesia é o tom melancólico alinhavando retalhos temas como identidade, doença, memória, loucura e marginalização, por meio de um enfoque experimental e repetitivo, cíclico, empregando a linguagem de forma intensa e densa para evocar um senso de desconforto e obsessão. Dick, que quase sempre remete à sua própria vida, sua origem ucraniana, a relação com a sua mãe e a experiência com doenças mentais,
publicou seu primeiro livro nos anos 1990. Um período, uma década, marcada pela decomposição dos vestígios das dores, do sangue, das lágrimas da Polônia após o comemorado colapso do comunismo. Enfim, a transição para a democracia e a abertura da economia de mercado, sobretudo após a entrada lá em 2004 do país na União Europeia. Naqueles 14 anos, oscilando entre o experimentalismo e a busca por novas formas de expressão, a literatura polonesa transparecia as frenéticas mudanças sociais e políticas que conduziam a Polônia após 5 décadas de opressão comunista para a tão sonhada liberdade e transformavam a nação. Nesse cenário tumultuado, florescia a literatura poética de Eugênios, regada de apoteóticos elogios de críticos e também de público. E foi justamente o público que causou surpresa, uma vez que o leitor comum estava diante de uma poesia cujo caráter introspectivo e estrutura desafiadora não conduzem ninguém a uma leitura simples. Ainda assim, o escritor cativou um público fiel, vindo a ser referência na poesia polonesa contemporânea, com seu trabalho sempre lido, estudado por acadêmicos, apreciado por leitores interessados em poesia de vanguarda e exploração da linguagem e conquistando leitores que pouco contato ou nenhum contato tinham com o gênero, como os estudantes nas escolas. Com certeza, da mesma forma que eu me perguntei há muitos meses atrás, quando recebi a mensagem do professor Luchowski, vocês devem estar a se perguntar, afinal, quem é Eugênios Kaczynski? O futuro poeta a ser galardoado com um dos mais prestigiados prêmios literários da Polônia, entre eles o prêmio Nick, ou Nike, de 2009, por poemas como Canção sobre Dependências e Vícios. O PB Eugênios nasceu no dia 12 de novembro de 1962, numa pequeniníssima vila de somente 420 habitantes. Eu acho que somente a família dele é que morava lá. O nome da pequena cidade é Wielka Krowica e fica cerca de 330 quilômetros a sudeste de Varsóvia, a capital da Polônia, bem pertinho da fronteira com a Ucrânia. Ele era filho de mãe ucraniana e pai polonês. No futuro, esse quadro multicultural, notem bem, vejam bem, influenciaria ele, já poeta, em sua própria obra, em sua própria poesia, na qual ele explora questões de identidade, deslocamento e memória. Após o período escolar, Eugênios aplicou para a Faculdade de Filologia Polonesa na Universidade Maria Curie, em Lublin. Durante aqueles mesmos anos, o rapaz era cada vez mais ativo na cena literária, desenvolvendo um estilo poético único, ímpar, sempre mantendo a sua vida pessoal no modo reservado. O foco de Eugênios está em sua própria jornada introspectiva, marcada por lembranças e experiências com doenças mentais, assunto recorrente em sua obra. A carreira literária de Dick entrou oficialmente na literatura no final da década de 1980, sendo absolutamente
estratosfericamente elogiado como um dos poetas mais inovadores e mais interessantes da Polônia atual, da Polônia contemporânea, cuja poesia mistura elementos autobiográficos como identidade e pertencimento à marginalização e exclusão, doença mental e fragilidade humana, memória e repetição. Retalhos alinhavados por uma abordagem experimental e muitas vezes obsessiva da linguagem. Um efeito muito interessante causado por seus livros é a repetição obsessiva de frases e imagens. Frases e imagens com referências à poesia barroca e à tradição polonesa de escrita sobre sofrimento e espiritualidade, a ponto de criar um efeito hipnótico e desestabilizador naqueles que o leem. Laureado com vários prêmios de prestígio ao longo de sua carreira, Dyck é hoje uma das vozes mais ecoantes da poesia polonesa contemporânea, que sofreu e vivenciou profundas mudanças políticas, sociais e culturais na Polônia e, por conseguinte, no leste europeu, durante o regime comunista, a testemunhar a transição do país para a democracia, da ditadura para a democracia, e o capitalismo ascendente por sua entrada na União Europeia após a queda do comunismo. E por falar em leste europeu, é muito importante, é imprescindível nos relembrarmos como era o cenário da Polônia quando Eugeniusz Dyck nasceu. Eu, abrindo um parênteses aqui, convivi com muitas pessoas do leste europeu. Poloneses, como o meu professor Tomasz Uszowski, húngaros, búlgaros, romenos e muitos deles tchecos também, e muitos deles falavam sobre a questão da cortina de ferro, do comunismo em seus países. Como o comunismo dilacerou qualquer possibilidade de sonho e, evidentemente, de futuro. Racionamento de alimentos, as pessoas não poderiam ser empreendedoras, as pessoas não tinham liberdade, as pessoas tinham que falar baixo. Então, esse todo cenário conjugava a opressão nesses países do leste europeu. É muito fácil falar de fora, mas as pessoas com as quais eu convivi, ninguém que fosse do leste europeu, ou seja, nascido no leste europeu, em qualquer país do leste europeu, falou em algum momento a favor do comunismo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o bloco dos aliados, liderados pelos Estados Unidos e a Europa Ocidental, estabeleceram uma aliança de cooperação militar e política mútua, chamada Tratado de Bruxelas de 1948, que no ano seguinte, em 1949, se tornaria a NATO ou a OTAN, North Atlantic Treaty Organization, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, com sede em Bruxelas, Bélgica. Por sua vez, em 1955 foi formalizado o Pacto de Varsóvia, também um acordo militar e político que existiu até 1991 entre a União Soviética e os países da Cortina de Ferro do leste europeu, e entre eles a Polônia, uma república popular dominada pela União Soviética desde 1945. Sob implacável vigilância de uma polícia política, um vampiresco regime comunista com forte censura opressiva, sem liberdade de expressão popular, sem direito ao voto, sem direito à propriedade privada, isso mesmo,
Isso mesmo. Ninguém poderia ter uma casa em seu próprio nome. Ninguém poderia comprar um apartamento. Ninguém poderia comprar um terreno, um lote. Ninguém poderia ter uma loja. Ninguém poderia ter uma empresa. Tudo isso pertencia ao Estado, à União Soviética. Controle governamental dos veículos de comunicação, repressão política e economia centralmente planejada. Todos ganhavam o mesmo salário, sem aumento deste salário. A Polônia era governada pelo Partido Operário Unificado Polonês, PZPR. O Partido Comunista que seguia a severíssima escola política soviética. Naqueles tensos, censurados e de arames farpados anos, houve uma catastrófica repressão e endurecimento aos intelectuais, aos escritores e professores, e evidente também aos artistas, sempre vigiados, perseguidos, torturados e assassinados. O país polaco passava por dificuldades econômicas agravadas pela intervenção estatal em todos os setores, que levaram à escassez de bens de consumo e até comida. Além das óbvias crises econômicas recorrentes. Por exemplo, quem tinha um cartão de racionamento que oferecia 4 pães, por exemplo, se comessem naquele dia 3 e sobrasse um, no dia seguinte a pessoa só receberia 3 para completar os 4. Então o pão do dia anterior era contado para o racionamento de comida. Na outra página, atuando como centro de resistência ao regime e sólida influência sobre a sociedade, estava a Igreja Católica Polonesa, sendo uma poderosa voz a propagar nas naves de seus templos a emergência, a urgência, a imprescindível necessidade de se opor ao mortal governo comunista, oficialmente ateu. Por tais ações, muitos religiosos, como padres, bispos e cardeais, e entre eles um jovem promissor padre, de 1946 a 1958. Depois ele foi bispo, de 1958 a 1964. Nomeado arcebispo, de 1964 a 1967, cardeal de 1967 a 1978, seu nome Karol Wojtyła, que se tornaria o Papa João Paulo II em 1978, governando a Igreja Católica até 2005, para ser ele, Karol Wojtyła, e eu estou arrepiado, ser ele o pescador de pessoas para pôr fim ao regime comunista, não só apenas em sua Polônia natal, mas também em toda a Europa Oriental, entrando nas páginas da história da humanidade como o Papa que libertou a Europa do comunismo. Entre as décadas de 1970 e 1980, os poloneses sentiram na pele o aumento radical da repressão e em seus bolsos as profundezas abissais da crise econômica que catapultaram o fortalecimento da oposição ao governo ditatorial. Nesse prisma, em setembro de 1980, foi fundada a principal força de resistência ao comunismo, o movimento Solidarność, ou Solidariedade, liderado por Lech Wałęsa, que recebeu em 1983 o Prêmio Nobel da Paz e que seria o primeiro presidente da Polônia após o
comunismo cair. Entre 1990 e 1995 foi o seu governo. Em 1980 e 1981, a população e a classe trabalhadora polonesa, cansadas de serem usadas como massa de manobra pelo governo, se uniram para se libertar do jugo falacioso comunista, contrárias às elevadíssimas taxas inflacionárias pressionadas pelo preço dos alimentos, o preço dos combustíveis e gás para aquecimento das residências, péssimas condições da saúde e da educação, atos de corrupções policial, judiciária e política. Então, os trabalhadores e a população saíram às ruas no ato que foi considerado a primeira revolução de trabalhadores da história da humanidade. Mas foi esmagada sangrentamente pelos temíveis do ZOMO, reservas motorizadas da milícia dos cidadãos, uma força paramilitar polonesa formada para combater criminosos perigosos, evitar eventos de massa, reprimir protestos por direitos civis e pelo serviço de segurança do Partido Comunista, uma força policial secreta que oprimia manifestações e aplicava lei marcial, sem julgamento nas ruas. Mesmo assim, muitos outros protestos e manifestações foram realizados ao longo daquela década até o fim do comunismo na Polônia em 1991. Após longos, dolorosos, sangrentos, lacrimosos, 8 anos de torturas, cansaços e desgastes físicos e mentais, finalmente, em 1989, enquanto a ditadura era pulverizada e o governo comunista derrotado ao denso ritmo da Marcha Fúnebre, sonata número 2, em Si bemol menor de Chopin. É isso mesmo, Chopin. Chopin é o nome francês de Frédéric Chopin, ou Frédéric Chopin, pois ele nasceu na Polônia e se notabilizou na França. E, enfim, esse denso ritmo da marcha fúnebre, imposta pelo Solidarność, ou seja, o solidariedade, e pela população, fizeram o quê? A Polônia valsar, ouvindo as mazurcas de Chopin, degustando o pierog e o goulash da vitória regada a muita vodka, tornando-se o primeiro, vejam bem, a Polônia se tornou o primeiro dos países da ex-cortina de ferro a se redemocratizar. Vejam bem, em 1989. Em 1990, a queda do Muro de Berlim, isso mesmo, antes da Alemanha. E em 1990 houve as primeiras eleições livres no país, que sagrou Lech Wałęsa o primeiro presidente democraticamente eleito no país. Eram os primeiros ventos das mudanças na Europa Oriental. Bem, a Polônia, com seu novo presidente realmente eleito, Wałęsa logo se dedicou a promover imediatas mudanças na Polônia. Reformas econômicas radicais, incluindo privatizações e abertura ao mercado globalizado. Obviamente, a funesta herança de 50 anos de comunismo causaram um forte impacto social e econômico no início dessa gestão, que fizeram o país, por um breve momento, dar um passo atrás.
as altas e elevadíssimas taxas de desemprego e as desigualdades educacionais, de saúde, segurança e sociais, para depois dar 2 passos à frente. O crescimento da economia na segunda metade da década e segurança, democracia. Além disso, o governo democrático investiu em segurança, saúde, educação, programas anticorrupção, muitos programas educacionais, escolares e universitários, concedeu liberdade cultural, jardim fértil para a literatura polonesa florescer, com novos temas e estilos de vanguarda. Exatamente nesse momento histórico polonês, surgia uma nova geração de escritores como o jovem Eugeniusz Dick, a desabrochar ele como poeta, exalando temas frutos de identidade, marginalização e memória em uma Polônia que redescobria, se alimentava de sua história e suas raízes, seu orgulho nacional. Após a virada para o século XXI, ainda que enfrentasse desafios políticos e sociais, a redemocratizada, estável e nova Polônia ingressou finalmente na União Europeia em 2004, com uma economia emergente, graças a um crescimento acelerado. A União Europeia proporcionou ao país enormes investimentos e melhorias na infraestrutura do novo jardim daquele novo país membro, que viveu oscilações entre governos liberais e um pouco mais conservadores. Debates sobre inúmeras causas jamais debatidas nas muitas décadas anteriores sobre direitos civis, imigração e identidade nacional. Depois de quase 21 anos na União Europeia, a Polônia hoje é o país que mais cresce no bloco. Continua sendo um dos mais dinâmicos do continente, alinhavando tradição, modernidade, prosperidade e futuro. Para compreender melhor a história da Polônia, vale a pena assistir a série 1983, ambientado na Polônia comunista. Hoje, depois de ver seu país sucateado pelos comunistas, ter lutado nas ruas e sangrado para redemocratizar sua nação e ter entrado na União Europeia, se alguém perguntar a um polonês ou qualquer outra pessoa de outros países do leste europeu, o que essas pessoas, no caso, o que esse polonês pensa sobre o comunismo, sabe o que vai responder? Sabe o que ele vai responder? Pergunte a ele. Mas prepare-se para o que você vai ouvir. Sobreviventes, ao lado de intelectuais, artistas, escritores, Eugeniusz Dick é considerado uma estrela brilhante no céu da poesia polonesa contemporânea, a explorar as complexidades da memória individual e coletiva em um país com uma linda história, porém turbulenta por um determinado período. Graças à sua poesia intensa e experimental, Dick ultrapassou as fronteiras polacas, alcançando visibilidade internacional como um dos poetas poloneses mais renomados e premiados da atualidade, aportando inclusive no Brasil, cujas obras foram traduzidas pelo escritor, ensaísta e tradutor, o professor Henryk Sienkiewicz, um dos mais importantes divulgadores da literatura e cultura polonesas no Brasil. O primeiro livro lançado por Dick
Nenia e outros poemas, lá em 1990, já era uma boa leitura indicativa do que viria para sacudir e revolucionar a poesia polonesa com elementos poucas vezes ou nunca tangidas até então. Isso porque a cultura estava aprisionada em uma cela com as chaves na cintura do carcereiro comunista. Logo no início do livro, pululam os principais retalhos, motes, que seriam cores constantes em sua poética. A obsessão com a morte, a identidade fragmentada e a influência da tradição barroca. A inteligência do poeta bordador já aparece no título, a despertar a curiosidade em torno da palavra nênia, que faz flanar a imaginação do leitor em ser o nome de uma personagem feminina ou um lugar mítico, ou ainda uma estrela de uma constelação, ou mais ainda, uma música, ou uma deusa mitológica, ou um canto fúnebre. Isso mesmo, porque Nênia é uma deusa fúnebre romana, lá na mitologia romana, cujo santuário ficava ao lado do lado de fora da porta Viminal, uma das 7 colinas sobre as quais a cidade de Roma foi fundada. Por isso, em latim, significa nênia, canto fúnebre, condizente com a proposta bordada no seu livro. Uma atmosfera de perda e lamento por meio de uma linguagem ritmada, evocativa e ritualística. Em seu livro seguinte, de 1992, Peregrinário, Dick borda um discurso poético com linhas coloridas por deslocamento, exclusão e a busca por identidade. Seja literal ou seja metafórica, a mensagem do título nos passa a imagem de peregrinação, cujas estruturas repetitivas tornam a leitura hipnótica e introspectiva. Novamente inspirado em antigas tradições funerárias de culturas europeias, em Liber Mortuorum, ou O Livro dos Mortos, de 1997, a morte e a memória se tornam os retalhos centrais para alinhavar a obsessão com a finitude e a fragilidade da existência, numa tentativa do poeta bordador em organizar e dar sentido às perdas pessoais e coletivas da sua nação polonesa. Uma delicada colcha literária que envolve a identidade de Eugeniusz Dick como poeta dos marginalizados é guia para os desabrigados, independentemente do lugar de residência. Esse longo título veio a público no ano 2000 e já expõe as intenções do poeta em versar sobre deslocamento, exclusão social e a sensação de nunca pertencer totalmente a um lugar, tanto no sentido físico realmente, como também no metafórico, a transparecer sua própria vida, de se sentir à margem, seja pela herança cultural, enquanto filho de mãe ucraniana e pai polonês, ou pela questão da doença mental, ou pelo papel do poeta na sociedade. Sobreviventes, para conhecer o poeta Eugeniusz Kaczyn-Dick, que teve algumas de suas obras encenadas nos palcos dos teatros poloneses e também nos teatros europeus, como monólogos poéticos experimentais,
caracterizados pelo caleidoscópio de frases e imagens, a criarem uma sensação de encantamento e também, ao mesmo tempo, de desconforto, a transformarem a fragilidade da mente em tema literário central, no Brasil, indico vocês lerem os livros traduzidos por um dos mais importantes divulgadores da literatura e da cultura polonesas, o escritor, ensaísta, tradutor e professor Henryk Ziwirski. Uma verdadeira ponte entre as tradições literárias polonesa e brasileira, que abriu, descerrou, desvelou as cortinas da poesia de Dick ao público brasileiro. O mestre Ziwirski verteu vários poemas escritos desde a estreia de Eugênios, lá em 1990, até os mais recentes, primando pela preservação do ritmo, da sonoridade e dos jogos linguísticos da arte de Dick, e os organizou para a coletânea Algo que nos Sobreviva, que veio a lume, veio a público pela editora Sete Letras. Tradutor de obras de outros escritores poloneses também igualmente renomados, como Bruno Schulz e Zbigniew Herbert, Ziwirski é o mestre semeador da palavra da literatura polonesa no Brasil, a conduzir, pegar pelas mãos leitores para fazerem um passeio pelo frondoso pomar do intercâmbio cultural entre a Polônia e o Brasil. Assim, seu empenho em respeitar a jardinagem das estruturas repetitiva e experimental plantadas por Dick para florescerem as sementes palavras poéticas traduzidas em solos tão distante do Vístula, o rio polonês, como as terras brasilienses. Necessitou, então, de um sensível esmero para enxertar no caule da poesia os sentidos pretendidos originalmente por Eugênios Dick, que somente a magia e o encantamento da paixão estufa de Ziwirski poderiam fazer germinar os brotos dos frutos nectarosos a serem sorvidos pelos leitores abelhas brasileiros, como se estivessem nas alamedas dos próprios pomares poemas desse importantíssimo escritor polonês da atualidade, Eugênios Dick. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre um dos mais geniais, sensíveis, inovadores poetas atuais poloneses, Eugênios Kaczyński Dick, que viveu e escreveu em um tom dramático o período turbulento em que a Polônia ansiava sair das sombras do comunismo, para caminhar livre até reerguer a Igreja da Santa Missa de suas próprias decisões a guiarem o seu próprio destino. A comunhão com a União Europeia, abençoada pelo Santo Papa polonês. Assim como o rato que rói a roupa rompe, o poeta com formas e temas tradicionais para se enveredar pelas rocas da memória, do deslocamento, da identidade fragmentada, pluralizada pelo multiculturalismo, da loucura e da exclusão social. O mérito de seu legado está na delicadeza inovadora como orquestra a linguagem de sua poesia, em sua linda, moderna, tecnológica, unida e livre Polônia contemporânea. Fica aqui o registro também de agradecimento ao meu multifacetado professor Thomas Luchowski, que me presenteou com a apresentação deste
poeta maravilhoso Eugênios Dick, que apresentei para vocês aqui. Escrevam nos comentários as observações, os sentimentos, as sensações que vocês tiveram ao assistir a esse vídeo maravilhoso, rico culturalmente, com tanta história e tantas falas literárias. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos, abençoado pelo Papa João Paulo II, num prisma espiritual diferente do nosso. Forte abraço a todos e valeu!